Na mesma semana em que suspendeu o novo ensino médio do Temer, o Lula avisou que não tem intenção de revogar a reforma. Com isso, o pessoal que fez o L tomou um balde de água fria. O novo ensino médio ele foi imposto, sim, essa palavra imposto pelo Temer através de uma medida provisória, né? E ele foi muito atacado por alunos desde lá do começo, quando estava sendo implementado, também por professores, por especialistas. Então, revogar essa reforma era uma das grandes pressões sobre o governo Lula. E a gente teve uma vitória parcial na terça-feira, dia 4 de abril, com a suspensão do novo ensino médio. Mas logo em seguida, na quinta-feira, dia 6 de abril, o Lula resolveu jogar o balde de água fria. Vamos lá. Pura e simplesmente estava cumprindo uma decisão extraída da comissão de transição. Tá, aí só para contexto, falando Camilo está se referindo ao ministro da Educação, Camilo Santana, que estava sendo muito atacado por causa disso aqui, né? Camilo mantém em nome do governo Bolsonaro em coordenação de políticas do ensino médio. Então, o cara que coordenava o ensino médio no Bolsonaro, o ministro do Lula manteve lá. Mas vamos continuar. A comissão de transição que cuidou da questão da educação disse explicitamente que era para continuar, sabe, este programa educacional com o ensino médio, tal como estava tentando aprimorar. O que nós fizemos? Nós não vamos revogar. Nós suspendemos e vamos discutir com todas as entidades interessadas em discutir como aperfeiçoar o ensino médio nesse país. Tá, então tá aí. Ele tá falando, nós não vamos revogar, a gente está suspendendo agora para daí melhorar esse novo ensino médio e depois ir em frente. A questão é que, como eu falei, a recepção desse novo ensino médio foi muito ruim. E quando eu falo muito ruim, é isso aqui. É você ter jornalões como o Estadão aqui, como o Metrópolis, falando de que está produzindo miséria educacional, que os professores estão aprovando. Então, gente, quando você tem até jornais insuspeitos, como o Estadão, falando que o negócio está feio, é porque realmente está feio. E por que que existe essa questão tão... essa revolta tão grande quanto o novo ensino médio, né? Principalmente por causa dos tais itinerários formativos. O que é isso? É que as disciplinas tradicionais foram substituídas por disciplinas que os alunos, em teoria, poderiam escolher fazer. Só que o problema é, principalmente nas escolas públicas, onde existe pouco recurso, não tem muita escolha. Meio que o aluno é meio que obrigado a pegar o que é disponível, e o que está sendo disponibilizado é coisa tipo como fazer brigadeiro, como fazer live, sabe? Sai a biologia, sai a química para te ensinar a jogar RPG. E eu não estou brincando, procura aí que é nesse nível o tipo de disciplina que está sendo oferecida. E quando eu falo que isso é muito ruim, vocês não precisam confiar em mim. Eu vou trazer aqui um especialista de verdade, o Daniel Cara, falando qual que é o resultado desse novo ensino médio. Mais avançadas aqui no estado de São Paulo, que é a rede onde está mais avançada a implementação da reforma, elas demonstram, da rede escola pública e universidade, demonstram um aumento enorme da desigualdade e uma obstrução do ingresso de jovens das periferias em cursos como medicina, como química, biologia, ou seja, está se determinando um cenário em que a periferia, após o sucesso da política de cotas, vai voltar a não ter acesso aos principais cursos em termos de concorrência no Brasil. Então, você vê, o aluno da escola pública não tem opção no itinerário formativo, faz o que tem e fica com uma educação muito ruim. O aluno da escola particular tem muitas opções, escolhe o que ele quer, vai bem no vestibular, entra na universidade. O que acontece é esse aumento da desigualdade que o Daniel Cara está falando aí. Até aqui o que eu estava falando eram os fatos, né? Agora eu vou dar a minha opinião. Minha opinião, o que, que é? Um novo ensino médio é isso aqui, um cocô. E um novo ensino médio aprimorado, como o Lula está falando, seria isso aqui, um cocô purpurinado. Agora passo para você, Álvaro. Eu não sei,
politicamente o que significa essa segunda declaração dele. Eu não, é essa parte do contexto ali que me faltam informações para conseguir imaginar o porquê daquilo, assim, né? Disso que você está chamando de um balde de água fria, né? Eu não consegui entender de onde veio aquela declaração. Agora, a partir do momento que ele abre a boca, é o Lula clássico. Vou chamar todo mundo para conversar, não fiquem com medo do lado de lá, não fiquem com medo do lado de cá, vai dar tudo certo, venha todo mundo, senta comigo. Isso aí eu conheço bem, eu conheço bem. E é um momento assim que me enche de dúvida mesmo. Acho que a gente não tem informações para compreender a razão dessa segunda declaração, sabe? O que aconteceu entre uma coisa e outra? Não sei. Pois é interessante pensar nisso. A gente sabe, né, Álvaro, que existe uma pressão muito grande, principalmente pelos grupos educacionais, né, para manter o novo ensino médio. Você vê aí a bancada alemã, no Todos pela Educação, estão fazendo uma pressão muito grande sobre o governo para fazer a manutenção. Quando você vê principalmente professores, estudantes fazendo, e os especialistas em educação, por exemplo, o Daniel Cara, que é da USP, fazendo uma pressão muito para tirar. Então, o Lula, para variar, está entre essas duas forças e ele está saindo pela saída que costuma ser a dele, da conciliação, né? A gente cede um pouquinho para o lado de cá, vamos suspender, e agora cede para o lado de lá, olha, a gente não vai revogar, a gente vai melhorar, sabe? É o Lula clássico, como você falou. Mais do que nunca, a ciência brasileira precisa de incentivo. E a Coca-Cola está sempre disposta a impulsionar os pesquisadores do nosso país. Hoje, a Coca-Cola tem um programa de incentivo à ciência no estado de Minas Gerais, mais precisamente na região da Serra da Moeda. A empresa se instalou no lugar e passou a investir pesado na escavação de poços artesianos. Misteriosamente, os moradores da região ficaram sem água. Alguma coisa está filtrando essa água por lá, né? Onde é que tinha água que me mostra? Na cabeceira do terreno. E aqui embaixo. Aqui embaixo onde? Aqui no fundo, aí tem esse fogo. E como isso incentiva a ciência? Ora, se não precisassem desvendar o mistério da água desaparecida, muitos cientistas brasileiros não estariam desenvolvendo valiosas pesquisas sobre as nascentes e os lençóis freáticos da região. Mérito da Coca-Cola. Seja você também um pesquisador estimulado pela Coca-Cola. Pesquise e descubra mais sobre os grandes feitos dessa empresa que foram narrados neste Descomercial. Coca-Cola, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.